Ó Deus amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu entro agora na Tua presença, Pai. Nós já estamos na presença do Senhor, Pai. Mas estamos aqui, Pai, mediante a Tua verdade, a Tua santa palavra, Pai. E não diz respeito a mim, Pai, nem a minha opinião, mas aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer nos entregar, Senhor. Fala conosco essa noite, Pai, porque eu estou aqui perante o Senhor, Pai, como um vaso de barro. Como um vaso, meu Deus, nas mãos do oleiro, Pai. Eu sou o barro, o Senhor é o oleiro, Pai. Faça hoje, Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, meu Pai. Usa a minha vida, Pai. Alcança agora, Pai, os ouvidos dessa pessoa, Pai. Renova as forças dessa pessoa para ela permanecer, meu Pai, até o final dessa programação, meu Pai. Mais uma vez eu repreendo todo impedimento, toda distração, tudo aquilo que vem como distração, todo esquecimento, vai embora, sai do nosso meio, porque nós estamos aqui na mesa do Rei para comer desse banquete, para participar dessa festa, dessa grande festa onde o Senhor convidou e os convidados já estão a posto perante o Senhor, meu Pai. Onde o Senhor preparou esse banquete nupcial, meu Pai, esse encontro, meu Pai, de almas, essa restauração, meu Pai, nos lares, meu Pai. Nos capacita a compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. É o que eu te peço, meu Pai, e eu te agradeço desde já pela grande fidelidade do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Pode pôr a chamada, Milton, que essa é forte, é de Deus. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Gente, essa é uma chamada urgente do mundo espiritual para você pôr em ordem a tua casa, a tua vida sentimental. E nós estamos aqui também cumprindo essa ordem. O casamento, gente, não é um mar de rosas, né? Lá Salomão falou no capítulo 8, ele diz que as muitas águas não poderão apagar esse amor. Quando ele menciona isso, ele está falando das dificuldades, né? Não é um mar de rosas, mas Deus promete um relacionamento de paz. O casamento é onde você vai cumprir um dos maiores mandamentos do Senhor, que é amar o próximo como a ti mesmo. Isso não é fácil, não. É fácil você amar o mendigo que passa na janela pedindo, né? Uma cesta, um alimento. É fácil você amar o patrão, você amar um amigo, alguém que convive com você, até um parente, mas você amar o próximo, que está bem próximo mesmo, isso é um desafio muito grande. Ainda mais nos dias de hoje, que a mulher se tornou aí totalmente independente do homem. Só que a Bíblia fala que a mulher não é independente do homem e nem o homem é independente da mulher. Então nós estamos aqui para juntos enfrentarmos esse desafio. Amém? Você que já é casado, nós vamos vencer esse desafio. De provar esse amor, de lavar os pés dessa pessoa e também abrir a porta para que ela lave os nossos pés. E você que é solteiro, você está sendo desafiado a esperar no Senhor. Algo que só Deus pode fazer, que é trazer para a sua vida esse relacionamento. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos aqui em Cânticos capítulo 5, no versículo 10. A semana passada, a noiva falou para as filhas de Jerusalém buscar o esposo dela, porque as coisas não estavam bem entre Sulamita e Salomão. Então, quando ela abriu a porta, ele já tinha saído fora, então ela falou, ó, busquem o meu amado, se vocês encontrar ele, fala para ele que eu desfaleço de amor, né? E as filhas de Jerusalém questionou a noiva, né? No versículo 9, elas disseram, mas quem é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu, ó mais formosa entre as mulheres, quem é o teu amado? O que ele é? Para que você tanto nos insiste, tanto nos suplica e fala sobre esse relacionamento, né? Tem um ditado aí fora, em outras palavras, as filhas de Jerusalém disseram isso. Tem um ditado aí fora no mundo que homem é tudo igual. Ah, homem é tudo igual. Só que aqui na Bíblia está mencionando que não, né? E hoje a noiva começa a descrever as qualidades desse homem que Deus preparou para ela. E no versículo 10 ela diz assim, o meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. Glória a Deus. A sua cabeça é como o ouro mais apurado, os seus cabelos cachos de palmeira, são pretos como o corvo. Gente,
quando eu lia Cantares, antes de eu ter esse chamado de Deus, eu não entendia era nada. Porque a Bíblia fala aqui que o homem é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. Tem outras traduções que falam ainda que ele traz a bandeira entre 10.000, que é o nome desse ministério que Deus entregou, que nós também estamos debaixo desse ministério, né? A bandeira do amor. Mas, ao mesmo tempo, ela menciona aqui que a cabeça dele tem o cabelo preto, preto como o do corvo. Então, é um contraste muito forte para uma genética natural aqui da Terra, não é não? Porque, gente, a palavra de Deus ela é totalmente alegórica. Amém, Manuel, seja bem-vindo. Nós temos um homem de Deus. Irmão, fique até o final, que eu creio que Deus vai falar fortemente com você. Gente, eu quero deixar bem claro algo, enfatizar que hoje essa mensagem vai descrever as características, né, de um homem de Deus. A Bíblia vai falar que o homem é o cabeça da casa, o cabeça do lar. E a noiva já começou descrevendo ele pela cabeça. Ela falou que o meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. Distinguido entre 10.000 é um cara diferenciado dos demais, né? E ela já vai logo falando, a cabeça dele é como ouro, o cabelo dele é como cacho de palmeira, e ela menciona que o cabelo dele é preto como corvo. Então tem um grande mistério, é algo extraordinário por detrás dessa palavra, né? E quando ela fala que o amado dela é alvo, vai falar de uma pessoa dotada de pureza, de inocência, né? Que tem um coração limpo, né? Alguém que está ali com as vestes brancas, né? Mas aí você pode estar aí e já falar, então já vou logo sair fora daqui, porque isso não é para mim, porque eu tenho um traste dentro de casa. Só que você se esquece que a palavra de Deus, o livro de Cantares, é um livro também profético. E Deus vai nos ensinar como nós devemos nos conduzir diante desse traste, dessa pessoa que você acha que não serve para mais nada, né? Que só bebe, só fuma, só amaldiçoa dentro de casa. Deus vai te dar a direção hoje, amém? Deus vai ser hoje na tua vida o socorro bem presente. Muitas mulheres se encontram aflitas nessa noite, com o coração entristecido, magoado, ferido, né? Mas Deus vai ser o socorro presente na tua vida hoje. Você vai encontrar estratégia para lidar com esse relacionamento, ou até mesmo para sair desse relacionamento abusivo. Amém? E a noiva descreveu Salomão como um homem alvo, alguém que andava com as vestes limpas. Era um cara diferenciado, ele trazia a bandeira entre 10.000, ou seja, cai naquela palavra, né, que a noiva disse para ele, o meu amado me levou na sala do banquete e levantou a bandeira do amor. Esse homem aqui, gente, ele era o homem que levantava a bandeira do amor para a mulher. Ele não levantava a bandeira dos ciúmes, da obsessão, do desprezo, como nós vamos ver adiante nessa passagem de hoje. Ele levantou a bandeira do amor, né? Ele lavava os pés da sulamita o tempo todo, independente das circunstâncias, né? Dos impedimentos. Todas as vezes que ele encontrava ela, ele lavava os pés dela. Ele amava ela, né? Ele estava praticando o amor ao próximo como a si mesmo, né? Nós somos uma carne só com o nosso esposo. Então, quando você ama essa pessoa, você está amando a si mesmo, né? Quando o homem ama a esposa, ele está amando a própria carne dele, ele está tendo amor próprio. Hoje nós vivemos num mundo doente, que muitas vezes é impossível até mesmo você praticar esse amor próprio mediante as circunstâncias do seu passado, né? São muitos abusos físicos, psicológicos, sexual, e isso tem acarretado relacionamentos doentes. Então hoje Deus vai nos trazer essa cura. Deus está falando de cura, gente. Então nós estamos aqui para profetizar sobre a nossa vida, sobre o nosso relacionamento. Às vezes você fala, mas eu só vejo mancha, não vejo nada de alvo, não vejo nada de rosado. Ele não é um cara diferenciado, mas Deus manda eu te falar, profetiza. Medite na palavra. Quando você arranca forças da onde você não tem para meditar na palavra, você está profetizando aquilo que não existe. Você está trazendo à existência aquilo que não existe para a sua vida. E essa pessoa pode sim ser transformada por Deus, amém? E a noiva disse que a cabeça dele era como o ouro mais apurado. Gente, o ouro puro vai falar dos pensamentos dessa pessoa. Ó, marca aí. Pega um papel e uma caneta e marca aí. O que vai falar de ouro puro?
ela está mencionando aqui sobre os pensamentos desse homem, as palavras desse homem, os sentimentos dele, o valor que ele tem nos pensamentos dele, nas palavras dele e principalmente nos sentimentos dele. Então a Bíblia vai falar em Efésios 5:22 que o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. A noiva estava descrevendo a cabeça desse homem aqui, gente. Né? O marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. E a noiva disse que o ouro puro, que era a cabeça desse homem, ela mencionava ali as características desse homem, o comportamento dele, as atitudes dele dentro do lar. Né? E Deus manda eu te perguntar nessa noite, você que é homem de Deus, que tem nos ouvido aqui, nós temos um homem de Deus aqui atento à palavra. Quais são os pensamentos, as palavras e os sentimentos de valor? Né? A Bíblia fala, né? Sobre tudo no que se deve pensar, ocupe a sua mente com as coisas lá do alto, né? Ocupe o teu pensamento com as coisas do Senhor. Mas falar é muito fácil, né, gente? Porém, praticar não é fácil. Eu sei que não é. Né? Satanás tem bombardeado o tempo todo a mente, os olhos, né? A cabeça, com pornografia, né? Com um ataque de nervosismo, com ira. Né? A noiva vai falar aqui que esse homem tinha uma cabeça que valia ouro. Né? Eu até me lembrei de quando eu conheci o Sérgio. Eu tive um sonho quando eu conheci o Sérgio que me intrigou muito, porque eu não tinha discernimento naquela época e a gente ainda não tinha casado. E eu sonhei que tinha um demônio, que ele rodeava a minha casa com uma arma na mão. Só que as portas estavam fechadas e a gente estava sendo tentado ali a cair na fornicação o tempo todo, mas as portas da minha casa nesse sonho estavam fechadas e esse demônio ele rodeava a casa com uma arma na mão. E dentro do meu lar, no sonho, aparecia uma mulher. Essa mulher era uma pombagira, era uma prostituta e ela abria a porta para esse demônio e ele abria. E ele entrava com muita violência, perguntando aonde estava o ouro. E no sonho eu sentia muito medo desse demônio. Né? Ele era ali em forma de um ladrão. Né? A Bíblia fala que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E ele queria saber onde estava o ouro. E eu pensava assim, mas eu não tenho ouro dentro dessa casa. E ele falava, eu quero o ouro do Sérgio. E eu pensava, mas o Sérgio é pobre, ele não tem nem onde cair morto. Que ouro que esse demônio está falando, que esse ladrão está falando? E de repente esse espírito começava a vasculhar a minha casa até que ele aparecia com 2 sacos enormes de ouro. E eu ficava assustada no sonho e eu pensava assim, meu Deus, mas eu não sabia que tinha ouro aqui dentro. Eu não sabia que tinha ouro aqui dentro. E hoje, estudando essa palavra, eu compreendi o que Satanás queria roubar. Satanás queria roubar os pensamentos bons, as palavras de Deus, a revelação da palavra e principalmente os sentimentos de valor que o Sérgio ia trazer para dentro do meu lar, para conviver comigo e com as minhas filhas. O inimigo, ele não quer, gente. Ele não quer deixar você conduzir o seu lar com sabedoria. Ele quer roubar, ele quer destruir, ele quer tirar aquilo de valor que você tem para colocar aquilo que te traz vergonha, né? Aquilo que te traz humilhação. Amém? Seja bem-vinda, Dora. Boa noite. Glória a Deus. Então a noiva falou que a cabeça do amado dela era como o ouro mais apurado, gente. Né? Então o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Hoje nós estamos aqui falando de um assunto muito delicado, porque lá em Timóteo, capítulo 2, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 12, a Bíblia vai falar também que Deus colocou o homem como cabeça e ainda disse aqui, ó, não permito que a mulher ensine, nem que use de autoridade sobre o marido. Eu fui ver algumas traduções da palavra sobre essa passagem, que é bastante complexa, e eu achei a maioria bem parecida, né? Que fala isso. Não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Glória a Deus, aleluia. Aí você pode falar, mas o que você está fazendo aí hoje, irmã? Ensinando. Né? O que você está fazendo aí? Falando da palavra. Gente, a Bíblia vai falar que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Porém, sempre tem um porém, né? Sempre tem um porém. No Antigo Testamento houve épocas em que o homem não estava na posição, não estava apto
E as mulheres precisaram ser usadas por Deus, né? Assim como o exemplo que eu vou deixar aqui hoje, o exemplo de Débora, né? Débora foi uma mulher que foi usada por Deus no momento ali em que Baraque, que não era o esposo dela, mas que Deus levantou Débora para auxiliar aquele homem, não estava na posição, né? Aí muitos questionam isso, falam, mas tá escrito que não permite que a mulher ensine. Mas vocês já pararam para ler essa passagem? Inclusive eu até marquei aqui. Gente, fica ligado, porque quem estiver ligado hoje é aquele que vai tomar posse de uma grande sabedoria que Deus já trouxe para a minha vida. 1 Timóteo 2,12, não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Né? Então, muitas vezes que nós lemos essa passagem que fala que o cara, ele tem a cabeça que vale ouro, é alvo, é rosado. É raro encontrar alguém totalmente limpo, como nós estamos lendo aqui. Um homem totalmente perfeito, com a cabeça cheia de ouro, que só carrega coisas boas, só lança palavras de paz dentro desse lar. Não, a maioria que está aqui são pessoas que passam dificuldades. Né? E a palavra vai falar aqui que não permite que a mulher ensine. Se a mulher se a mulher teve o desejo de ensinar, se a mulher teve o desejo de ensinar, é porque alguém precisava aprender, gente. Alguma indignação tinha ali por detrás disso, né? E Deus falou, não permito que você ensine, nem use de autoridade, mas que você aprenda em silêncio. E essa passagem me fez lembrar exatamente aquilo que está lá no livro de João, capítulo 14, verso 26, que fala, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Então, gente, quando Deus fala, não permito que a mulher ensine, mas que ela aprenda em silêncio, que ela não use de autoridade sobre o marido. Então, nós temos passado muitas adversidades no casamento, até mesmo no noivado, no tempo de espera, quando você se depara com alguém, né? A Bíblia vai falar aqui que não permite que a mulher ensinava. Muita gente leva isso para o lado de pregar a palavra. Só que esse trecho menciona bem aqui. Pode ter divergência, sim. É uma questão muito delicada. Eu estou falando aquilo que Deus trouxe para mim hoje. Não esquece que a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. E ela se renova todas as manhãs. Amém? Muitas mulheres querem colocar a mão onde Deus mandou ela tirar, né? Mas eu quero ensinar esse homem a amar. Eu quero ensinar esse homem a perdoar. Eu quero ensinar o meu esposo a se conduzir. Deus falou, filha, mas eu não estou te permitindo isso. Eu não estou permitindo que você use de autoridade sobre o seu marido, mas que você esteja em silêncio. Então, a mulher que fala demais, a mulher que quer ensinar demais, que quer passar sabedoria para o esposo, falar, você tem que agir dessa forma, você tem que ser assim, tem que ser assado. Deus está falando aqui para você ficar em silêncio, porque Deus trabalha no silêncio. O Espírito Santo vai convencer esse homem. É o Espírito de Deus que vai convencer essa pessoa sobre todas as coisas, né? Quando a gente fala de vida sentimental, desperta uma dor, uma ferida em muitas pessoas, que às vezes a pessoa não tem paciência nem para parar para ouvir aquilo que nós estamos aqui para falar através do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é uma área desolada. É uma área, uma cidade queimada, devastada na vida de muita gente, onde ela não tem mais esperança, né? Então, muitas mulheres se ferem, se machucam, por quê? Porque elas colocam a mão aonde Deus mandou elas não colocar. Deus falou assim, ó, eu já não te disse que você não vai ensinar nada, você não vai falar. Deixa ele errar, deixa ele falhar, né? Muitos vão tropeçar, mas eu prometo que o Espírito Santo vai te ensinar acerca de todas as coisas. Então, muitas vezes, muitas frustrações, muitas decepções, muitas coisas que não mudam, entra ano, sai ano, e essa pessoa não muda, é por quê? Porque você fala demais. Porque Deus deu ordem para você ficar em silêncio. O trabalho que você quer fazer para trazer concordância dentro dessa casa, sabedoria, respeito, empatia, né? Mansidão, isso pertence ao Espírito Santo de Deus e não a você, não a nós. O Espírito Santo de Deus é que vai convencer essa pessoa, né, do pecado, das falhas,
né? O Espírito Santo de Deus vai fazer esse trabalho, mas Deus me mostra nessa noite muita gente querendo agir no lugar do Espírito de Deus, querendo fazer aquilo que somente Deus pode fazer, somente o Senhor pode quebrar o coração de pedra, gente. Lá em Ezequiel 36, 26, tem uma promessa onde ele fala: eu vou tirar o coração de pedra e eu vou te dar um coração de carne. Então Deus fala que ele vai fazer. Né? Muita gente tem promessa, mas às vezes ela não vê algo acontecer e quando ela menos percebe, é uma pessoa que não guarda silêncio. Ela fala, ela briga, ela discute, né? E ela não consegue solução na vida dela, no casamento dela. Por quê? Porque Deus deu ordem para você não usar de autoridade sobre o seu marido. Ah, mas esse homem é burro. Deus deu ordem para não usar de autoridade sobre o seu marido. A Bíblia nos chama de jumento acostumado ao deserto. Né? Mas o vento de Deus vai soprar para tratar com esse homem, ou até mesmo com essa mulher. O vento de Deus vai soprar. Né? Nós falamos da ministração dos ventos do Senhor. Né? Às vezes é preciso Deus tratar com a pessoa, gente, no leito de dor, para essa pessoa ruim, para esse coração de pedra se converter ao Senhor. Assim o Espírito Santo vai convencer. Né? Muita gente fica equivocado com essa passagem da Bíblia, quando fala: não permito que a mulher ensine. Se Deus não permite que a mulher ensine, é porque alguém precisa aprender alguma coisa. Glória a Deus por esse discernimento. E que nem use de autoridade de homem sobre o seu marido, né? Mas que ela esteja em silêncio. Jesus diz que o Espírito Santo, que o Consolador é que vai ensinar acerca de todas as coisas. Então a mulher sábia, ela guarda silêncio. Ela age com sabedoria. Ela medita na palavra lá em Tiago, capítulo 3. Ela é cheia de misericórdia. Né? Ela responde na hora certa, ela fala na hora certa. Né? Ela não fala demais. Ela não põe as mãos aonde somente o Senhor pode fazer. Ela tira as mãos dela para que Deus coloque as mãos dele. Se você não tirar as tuas mãos dessa condição, desse desacerto, dessa falta de sabedoria que esse homem tem carregado, se você não tirar as tuas mãos, Deus não vai convencer esse homem. Né? Então usa de sabedoria, se cala, guarda silêncio, aprenda em silêncio. É em silêncio que você vai aprender a convencer esse homem a amar de verdade, a lavar os teus pés, os pés dos teus filhos, né? da tua mãe, do teu pai. Glória a Deus, gente. É muito forte essa palavra. Como eu disse, né? Houve uma época no Antigo Testamento e a palavra de Deus, gente, ela se renova todas as manhãs, não muda. Hoje também nós estamos vivendo essa época onde muitas vezes os homens não estão na posição, né? A Sulamita falou que a cabeça do amado era como ouro apurado. Mas muitas vezes a cabeça desse homem não é como um ouro apurado. Né? Às vezes a pessoa se corrompeu com os pensamentos, com as palavras, com os sentimentos, não consegue mais amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Né? A pessoa vive num ambiente onde Deus plantou, mas não consegue amar. Não consegue cumprir a missão que Deus colocou, que Deus designou. E a mulher precisa se levantar, né? Se levantar para ser usada por Deus dentro desse lar. E eu quero que vocês fiquem atentos a essa palavra que está lá em Juízes capítulo 4, onde vai falar de Débora e de Baraque, né? Mas antes disso, gente, olha o que a noiva disse, é interessante demais, a palavra de Deus é algo extraordinário demais para mim. Hoje é o dia em que a Sulamita estava falando da cabeça, algo extremamente, assim, de extrema importância, porque Deus comparou o homem como Cristo. Deus falou assim: você é o cabeça da casa, assim como eu sou a cabeça da igreja. E a noiva falou assim que a cabeça dele tinha os cachos de palmeira. Olha aqui, os seus cabelos é como cachos de palmeira, são pretos como corvo. Então eu quero com vocês meditar nessa palavra sobre o cabelo desse homem, né? Que era cachos de palmeira. Para quem não sabe, os cachos de palmeira parecem mesmo cabelo. Eu fui estudar e ver sobre isso, né? Aquele coqueiro que tem aquelas coisas penduradas, parece cabelo, gente. Então ela estava falando aqui de um homem que tinha um cabelo parecido com os cachos de palmeira, mas é algo totalmente espiritual. E o cabelo dele era preto como corvo, vocês vão entender.
como é o discernimento na palavra de Deus, que para mim é extraordinário. Não precisa falar difícil, não precisa rodar no manto, né? Ficar gritando, berrando para a gente adquirir esse conhecimento. É desnecessário isso. É só você abrir seu coração na simplicidade. Olha o que a noiva disse aqui, que a cabeça desse homem, que o cabelo dele era como cachos de palmeira. E olha o que a Bíblia fala em Juízes capítulo 4, onde os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Deus entregou aquele povo nas mãos do inimigo, né? E no versículo 4 diz assim, Débora e Baraque, vai mencionar a história da Débora e de Baraque. Olha o que diz aqui, Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, onde ali a cabeça certamente estava ferida, né? Nós não devemos esquecer, gente, que Jesus já teve a cabeça ferida. Ele já usou a coroa de espinho para que hoje você viesse a usar essa coroa de glória. Você é homem que ouve essa palavra. E muitas vezes esse homem se encontra ferido, com a consciência pesarosa, por algo que ouviu, que recebeu ali uma seta do inimigo, por algo que ele mesmo se contaminou, né? E ele se encontra ali ferido, caído, mas a casa não pode ficar sem defesa. E Deus levantou Débora, né? Eu lembro que quando eu conheci o Sérgio, Deus me chamou numa pregação, Deus falou comigo através da palavra, e Deus me trouxe essa ministração para o meu coração a respeito de Débora. E o Sérgio mesmo disse, falou, você é minha Débora, você é Débora na minha vida. Eu falei, amém. Só que naquele tempo eu comecei a fraquejar, porque eu comecei a olhar para as condições e para as circunstâncias ali daquele relacionamento de dificuldades, porque Deus veio trazer espada. Ele não veio trazer paz, não, ele veio trazer dificuldades para que a gente alcance a paz. Né? Então, se você falar, eu quero ter paz, se esse relacionamento de paz vai trazer só alegria, se não for, não quero, então pode morrer, porque a alegria é só na eternidade, gente. Entre aspas, a paz que você está pensando aí é só na eternidade. Paz é você vencer o maligno todos os dias. É essa paz que Deus tem falado conosco. Aquele que vence, aquele que perde uma batalha fica escravo do que venceu. Então, Deus te chamou para vencer as batalhas. Não para ficar escravo de Satanás com a consciência pesarosa, usando uma coroa de espinho, não. Deus te chama de príncipe, de rei, de sacerdote. Deus quer te pôr uma coroa de ouro aqui na terra para você governar o lar com sabedoria. E aqui vai falar que Débora foi levantada para defender, né? Porque com certeza a cabeça do homem estava ferida. Então Deus levantou Débora, profetisa, mulher de Lapidote, para julgar naquele povo. Julgar naquele tempo Israel, só que tinha um porém, né? Para quem gosta de acusar nós mulheres, falar, mulher aprende em silêncio, então a mulher não pode falar nada. Não é bem assim não, gente. Não é isso que eu aprendi aqui não. Aqui vai falar que o noivo tinha o cabelo igual o cacho da palmeira. Ou seja, ela estava mencionando, Sulamita mencionava a cabeça desse homem. E aqui no versículo 5 de Juízes 4, onde destaca essa mulher extraordinária, fala Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel, só que ela atendia debaixo da palmeira. Olha que forte essa palavra. Débora estava julgando, Débora estava profetizando, porém, ela estava debaixo da palmeira. É o que diz lá em Cantares. A cabeça do homem de Deus tem cachos de palmeira. E Débora estava debaixo da submissão. Não sei nem se existe essa... Não sei nem se é assim que fala, mas ela era uma mulher submissa. Não era muda, era submissa. Ela estava julgando ali, ela estava ali para auxiliar. Não era nem o esposo dela, era Baraque. Só que, porém, ela atendia essas pessoas, ela julgava debaixo da palmeira, ou seja, debaixo da cabeça desse homem, que era o esposo dela, Lapidote. Ela não era uma mulher arrogante, prepotente, feminista, né? Ela era uma mulher que julgava, que pregava, que profetizava, só que, porém, ela estava assentada debaixo da palmeira. A noiva disse aqui, os seus cabelos têm cachos de palmeira, mencionando a cabeça desse homem. Então, Débora era uma mulher submissa ao marido dela. Então, quando fala de submissão, não está falando de ser aquela mulher boba que não abre a boca para nada. Né? Que não fala nada, que até apanha do marido. Quando fala de submissão,
fala de uma esposa que age de acordo com a aprovação daquele homem, né? De acordo com a concordância com a palavra de Deus, com aquilo que Deus deu ordem para ela fazer. O homem é o cabeça da casa, só que infelizmente muitas vezes a cabeça está ferida, não está bem, está passando pelo processo. Ah, então deixa a casa cair. Se o homem não está bem, também eu não vou salvar ninguém, não vou ajudar ninguém, não vou estender a mão para ninguém, porque a Bíblia fala que a mulher tem que ficar calada. Só que aqui vai mencionar uma mulher de guerra, uma valente do Senhor. Ela tendia debaixo da palmeira. A Sulamita falou para Salomão, né? Debaixo da sua sombra eu me assento. Ou seja, eu quero ser submissa também. Eu sou sábia, Deus me deu a revelação da palavra, mas eu quero ser submissa também. Eu me assento debaixo da palmeira. Eu quero julgar, mas debaixo da palmeira. O meu esposo, ele pode estar falho, ele pode estar errando, mas ele continua tendo autoridade dentro dessa casa. Eu não vou colocar as mãos onde Deus pode fazer, somente o Senhor pode curar essa cabeça ferida desse homem, essa consciência equivocada desse homem. Só Deus pode fazer, né? Então isso não justifica que você vai falar, ah, esse homem não está com nada. Ah, esse homem não presta para nada. A mulher de Deus, ela não condena o esposo dela quando ele está fraco, quando ele está desanimado, quando ele está no vício, ou até mesmo caiu, né? Num erro aí, em algo errado. Ela não está para condenar. Ela guarda em silêncio a salvação do Senhor. A Bíblia fala, né? Guarde em silêncio, espera no Senhor, guarde a salvação do Senhor em silêncio. Ela vai orar, ela vai jejuar. Ela pode se ferir também com as palavras que saem da boca desse homem, mas ela deixa tudo nos pés da cruz. Glória a Deus. Ela deixa tudo nos pés da cruz, gente. Ela age dentro do ministério. Ela leva a palavra de Deus, ela auxilia. Só que ela continua reconhecendo aquele homem como autoridade do lar, né? Então, nós mulheres estamos aqui, gente, para reconhecer as autoridades. Então, esse homem que está fraco, está com a cabeça ferida, né? Muitas vezes é igual um policial corrupto que para ali um carro numa blitz e a pessoa conhece aquele policial. Ela fala, eu te conheço, você é corrupto, rapaz, você vai querer me multar? Só que na lei da terra e na lei espiritual não existe isso, não. Quando a pessoa tem um cargo, ela exerce aquele cargo, né? Como diácono, como presbítero, pastor da igreja, ainda que esse homem esteja ferido, né? A Bíblia fala, ferirei o pastor, as ovelhas ficarão dispersas. Você tem que dar reverência a essa pessoa, porque não importa, a autoridade é autoridade para Deus e ponto final. Não importa se o juiz se corrompeu, se ele é corrupto, você tem que se enquadrar no sistema. Amém? E assim é a palavra de Deus, isso que a Bíblia nos ensina nessa noite. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia vai falar aqui que Débora mandou chamar Baraque. E disse a Baraque, porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo vai? Débora falou para Baraque, Deus te ordena, Baraque, aí, a agir, a vencer o inimigo. Só que Baraque falou para ela assim, se você for comigo, eu irei, porém, se você não for, eu também não irei. Gente, que tipo de homem é esse? Né? Entre aspas, aí parece até um homem muito frouxo, que não teve coragem de enfrentar a batalha e colocou a mulher na frente dele, né? E ele falou, se você for comigo, eu irei. Se você não for, eu também não irei. E sabe o que Débora falou para ele? Ela respondeu, certamente irei contigo. Porém, não será a tua honra da investida que empreenderes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará o inimigo. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Em outras palavras, ela disse aqui, eu vou com você, Baraque, enfrentar o inimigo, né? Sísera, que era o inimigo. Ela disse para ele, eu vou com você. Só que a honra não vai ser sua, não. A honra vai ser de uma mulher. Só que o nosso Deus, gente, não é Deus de confusão, não. Eu acabei de falar aqui que tem que dar honra a quem tem honra, independente das circunstâncias, né? Fica em silêncio, deixa Deus trabalhar. Né? Continua dando honra para esse homem, né? Porque hoje a mulher ela é muito independente. Débora podia ter ido até sozinha nessa batalha, já que Baraque estava tão mole, do jeito que que ele mencionou aqui, ela podia falar, então fica aí que eu resolvo isso, Baraque, porque você não está com nada. Só que a Bíblia manda falar, dai honra a quem tem honra, né? Deus criou as autoridades, né?
Deus criou as autoridades. E o homem foi posto como cabeça, não como corpo. A mulher é o corpo, o homem é o cabeça. Né? Então, a cabeça é a autoridade. Né? O homem é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Ou a igreja manda no Senhor Jesus? Porque tem crente desse jeito, que acha que Deus é escravo dela. Deus só serve para servir ela. Só que aquele que não serve para nada. Nós estamos aqui para servir. Né? Então, o homem continua tendo autoridade independente das circunstâncias e do que tem acontecido dentro dessa casa, dentro desse relacionamento. E Débora se equivocou. Ela falou, tá bom, eu vou contigo, porém, a honra não será sua, não. A honra vai ser de uma mulher. Quando ela falou isso, ela estava falando de Jael, que foi a mulher que matou o inimigo ali, né? Jael foi a mulher que deu cabo de Císera, que era o inimigo de Baraque. E Baraque ficou ali no meio daquela batalha meio sem saber o que fazer, né, gente? Na verdade, essas duas mulheres venceram. Elas venceram. E Débora se equivocou, porque ela falou assim, ela falou para ele, ela falou assim, a honra vai ser da mulher. Né? A coroa vai ser posta na cabeça da mulher. Só que quem é o cabeça? É o homem. Então não tem sentido isso. Essa palavra é extraordinária, é demais para mim. Gente, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 32, a Bíblia vai mencionar dos heróis da fé. Né? A galeria dos heróis da fé. A Bíblia menciona ali em Hebreus capítulo 11 sobre os heróis da fé. E sabe quem que entrou para a galeria dos heróis da fé? Não foi Débora, não foi Jael, foi Baraque. Baraque entrou para a galeria dos heróis da fé, mesmo sem ter feito praticamente nada nessa batalha. Olha isso! Olha isso! Aí você fala, é injusto, porque nós mulheres vencemos. Mas Deus fala, né? Eu lembro muito bem de um estudo que Deus me deu aqui, centrou demais no meu coração, que a mulher que fala, né? Você é um lírio ou uma rosa, né? Então, a mulher que ela é um lírio, a mulher que é a rosa, ela serve como paisagismo, né? Aquela mulher bonita, aquela coisa fofa, que deixa a casa limpinha, mas não é uma mulher espiritual. Ela é uma coisa que serve como paisagismo, ela enfeita o casamento, enfeita a família, só que a mulher que é o lírio, ela é aquela que tem cura. O lírio serve para curar, né? A rosa serve para fazer até chá, para perfumar, mas o lírio, ele serve para trazer cura no coração, né? O lírio tem uma propriedade que ele traz cura para insuficiência cardíaca. Só que o lírio, gente, tem uma característica muito forte. Ele cresce, as folhas do lírio crescem aos pares. Então, nós mulheres hoje, que somos aí praticamente independentes, né? Que você fala, eu nem precisava desse homem dentro da minha casa, esse homem ignorante, esse homem ruim, esse homem mau, frouxo. Eu nem precisava desse homem. Só que a Bíblia vai falar que aquela mulher que tem as características do lírio, que cura, que veio para trazer vitória na guerra, ela cresce, as folhas dela crescem aos pares, ou seja, ela traz a glória para o marido dela. Né? Ela pode estar trabalhando, o homem pode estar doente, ela pode estar provendo a casa inteirinha, mas ela vai trazer a glória para o marido dela perante a sociedade. Ela não vai diminuir esse homem. Ela não vai diminuir esse homem, ela vai dar glória para ele. Então isso é submissão. Essa é a submissão que Deus tem falado para nós. Não é você se calar e ficar que nem uma bocó dentro da igreja, quietinha, não posso falar. Ai, Deus me revelou, Deus mandou eu entregar, mas eu não posso falar, não. Eu estou sentada debaixo da palmeira, mas eu não sou profetisa. Eu não vou julgar, não, porque eu não sou Débora. Então, seja sábia. Deus te deu ordem para levantar o caído. Deus te deu ordem para estender a mão para o abatido, como eu estou fazendo aqui agora. Só que você tem que estar sentada debaixo da palmeira. O cabelo de Salomão tinha os cachos da palmeira. A cabeça de Salomão estava ali sendo comparada com a palmeira. E a Débora disse, eu estou aqui julgando. Eu estou aqui indo para cima da batalha, mas eu estou assentada debaixo da palmeira. Ou seja, eu reconheço a minha submissão. E quando Débora se equivocou, e ela falou para Baraque, a glória vai ser da mulher. Deus falou, não vai ser não, Débora. Lá em Hebreus capítulo 11, quem vai entrar para a galeria dos heróis da fé é Baraque, não é Débora
e muito menos a outra moça que matou o homem. A honra foi para Baraque. Então a mulher veio para auxiliar esse homem nos momentos difíceis dele. Gente, é muito difícil quando a cabeça é ferida. Glória a Deus, eu fico emocionada porque é muito difícil. Eu tive um câncer, o meu esposo estava ali, a cabeça estava firme, ele me auxiliou, só que hoje o jogo virou. Hoje a cabeça está ferida. Hoje meu esposo precisa de auxílio, hoje ele precisa de ajuda. A Bíblia fala que nós somos uma carta lida pelos homens, né? Então, eu reconheço aqui que eu sou o pó da terra, sabe? É muito fácil a gente vir aqui como um valente, né, Milton? Pregar aquilo que você quer, não aquilo que Deus mandou, e você falar coisas bonitas ou até exortar, mas você se esconder ali, né? Nas fendas das rochas, como a noiva fez. Hoje, o Sérgio se encontra com a cabeça ferida. Ele está passando dificuldade? Ele tem problemas de saúde? Ah, mas tem que crer. Eu creio na providência de Deus. Mas quando o homem é ferido, nós que somos o vaso mais frágil, temos que ser valentes, assim como Débora, né? E quando o Sérgio falou para mim, lá no começo do casamento, ele falou, você é Débora, eu não entendi. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. E eu não quis cumprir a minha missão no começo ali. Eu quis me esquivar desse casamento. Porque eu falei, eu não preciso casar. Eu sou independente. Eu tenho amor próprio. Para que eu vou querer casar, Deus? Se eu tenho o Senhor, que é o meu Deus, o meu Criador, lá em Isaías 54, fala que o Senhor é o meu marido. Eu não entendi o sentido do casamento. Eu achava que casamento era coisa de homem, de mulher, romance. Não é romance, é batalha. E o Sérgio chegou em mim, ele falou, você é minha Débora. E ele me chamou de Débora por alguns dias. Falei, tá bom, amém. Até que um dia ele chegou em casa, ele estava na rua, e eu estava desanimada esse dia, eu não conseguia orar, não conseguia mais jejuar. Eu estava magoada, eu estava ferida com as circunstâncias da vida. E o Sérgio chegou em casa, o telefone dele tocou, e ele atendeu e falou assim, não tem ninguém com esse nome. E desligou. Eu falei, o que foi, amor? Ele falou assim, sei lá, já ligou 2 vezes hoje alguém aqui perguntando por Débora. Ele não entendeu nada, mas quando falou isso eu entendi tudo. Eu ouvi o Espírito Santo me falar, Débora, Débora. Assim como Deus falou para Paulo, né? Para Saulo, né? Saulo, Saulo. Né? Marta, Marta. Ou seja, Deus estava me chamando, me dando uma ordem para eu me levantar imediatamente e partir para cima da batalha. O Sérgio falou assim, eu não sei, não tem ninguém com esse nome, amor. Já ligou 2 vezes. E o Espírito Santo falou, estou te chamando, filha. Assim como eu chamei Saulo. Por que me persegues? Por que questiona? Quando eu te dei ordem para batalhar, para aprender em silêncio, para não questionar o Senhor. Se levanta, mulher. Se levanta e vai para cima da batalha. Se o seu esposo está ferido, se o seu esposo está caído, está desanimado, está prostrado, Deus te ordena nessa noite para você se assentar debaixo dessa palmeira, ter sabedoria, agir com submissão para não recuar, para encontrar esse equilíbrio. Glória a Deus. Então vamos encontrar esse equilíbrio diante das adversidades da vida. Né? Porque é muito fácil quando seu esposo tem uma doença, uma enfermidade ou vice-versa, você abandonar, falar, não aguento, não é pra mim, eu te amo, mas eu acho que você vai ser muito mais feliz e ainda usa aquela velha desculpa, né? Eu vou separar porque eu não aguento ver você sofrer. Eu não tenho estrutura para ver você sofrer, então eu vou deixar você ir na casa dos seus pais. Né? Quando você melhorar, a gente volta. Nós vemos muito isso. Quando eu tive o câncer, eu andei muito nos hospitais, muito. E eu percebi, Deus fez eu perceber, lógico, né? Que a maioria das mulheres tinham sido abandonadas pelo esposo. Tinham sido deixadas. Hamilton, me perdoa a hora. Pode falar mais um pouco? Eu já tô acabando aqui, gente. Glória a Deus. Aleluias, Manuel. Escreveu aleluias. Então o pessoal tá interagindo aqui, gente. Me perdoa não responder muito, eu tô sozinha. Hoje o Sérgio não pôde vir. Tá bom?
Então, gente, vamos nos conscientizar e nos posicionar dentro desse relacionamento, amém? E para finalizar aqui, a noiva comparou o cabelo dele como... Ela disse aqui para Salomão, seus cabelos são pretos como corvo. Quando eu li isso, falei, nossa, o cabelo de Salomão era preto como corvo, né? Gente, o cabelo é o símbolo da resistência em muitas culturas, né? Então, a cabeça, o cabelo do homem diz muito na vida, no espiritual, na espiritualidade, o cabelo significa muito. Na palavra de Deus, não estou falando de coisa mística, não. A Bíblia menciona muito sobre os votos dos nazireus, deixava o cabelo crescer. Então, apóstolo Paulo também falou que era desonroso para o homem ter o cabelo grande igual da mulher. Mas quando se trata de um voto que deixa o cabelo crescer, eu não vejo isso como uma falha, um pecado, amém? Mas essa não é a nossa pauta, não. A noiva falou aqui que o cabelo dele era preto como corvo, e isso me intrigou bastante, porque existe até um pássaro que chama pássaro preto. Existem muitos pássaros negros. E ela comparou a cabeça dele, né, o cabelo dele como o do corvo. E eu fui pesquisar o que significava o corvo e eu fiquei simplesmente de queixo caído. E eu falei, meu Deus, como que pode alguém demonizar tanto, né, o corvo? Porque o corvo, gente, desde a literatura até o cinema, sempre foi uma ave associada a elemento obscuro e sombrio, né? Assim como o gato preto, né? Então, a gente vê muito o corvo sendo demonizado como algo sombrio, né? Mensageiro da morte. Uma coisa desprezada no mundo aí, na natureza. Assim como o gato preto também, já foi muito desprezado, né? O que é um absurdo. Né? Teve até uma época em que matavam os bichinhos. Que estupidez, que ignorância, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, a noiva comparou a cabeça dele como corvo, um animal que era desprezado. Que é desprezado até hoje. Na literatura, no cinema. Né? E quando até uma amiga minha falou, o rapaz que eu tenho orado fez uma tatuagem de corvo. Eu falei, misericórdia, que louco. A coisa já não tá boa, ainda ele faz uma tatuagem de corvo nele. Por quê? Nada contra ou a favor de tatuagem, não é essa a questão. Porque eu tinha esse pensamento sobre o corvo também, algo obscuro, mensageiro de morte. Um animal que come tudo quanto é tranqueira ali, né? Muita gente confunde o corvo com o urubu. Só que a noiva comparou a cabeça dele como as penas do corvo. Comparou o cabelo dele como o corvo. Né? Então, o corvo é uma ave totalmente adaptável. Se adapta tanto no monte como no vale. Casamento é isso. Adaptação nas dificuldades. E as penas dos pássaros, gente, elas servem para que eles venham se identificar entre eles, né? Então, além da função do voo, as penas atuam como isolante térmico. Isso é extraordinário. As penas do corvo, né? Ela falou assim, o teu cabelo é preto como o corvo. Então, ela estava comparando ele ali como as penas do corvo. As penas atuam como isolante térmico. Isolante térmico é um material com capacidade de reduzir a entrada e a saída de calor. Isolante térmico, né? Então, a pena do pássaro é para isolar o calor, né? Os dias quentes demais, ou até aquecer mesmo do frio. Né? E isso me fez lembrar que ela estava falando da cabeça. Hoje nosso foco aqui é a cabeça desse homem, né? O homem é o cabeça da casa. Isso é muito sério, gente. E a cabeça dele foi comparado como corvo. Então, a função das penas do corvo é para atuar como um isolante térmico, ou seja, é aquela coisa típica daquele homem que tem a cabeça ou muito quente, aquele cara muito esquentado, ou aquele cara que tem a cabeça muito fria. Glória a Deus por essa palavra. Salomão era um homem totalmente equilibrado. O sol que vinha para queimar a cabeça dele, o frio que vinha de fora, as 4 estações do ano, né? Os 4 ventos de Deus, que é o vento leste, oeste, norte e sul, que tipifica o processo que nós passamos aqui na terra, né? Que Deus mandou ali Ezequiel profetizar sobre aquele vale de ossos secos. Ele chamou os 4 ventos de Deus para soprar sobre aqueles ossos que não tinham vida. Então isso não abalava o rei Salomão. Não abalava.
Ele não era um homem de cabeça quente no tempo da adversidade e nem era um homem vagabundo que tinha cabeça fria demais, que não estava nem aí para nada. Ele simplesmente foi comparado como como o cabelo do corvo, né? Como as penas do corvo. E a característica maior desse pássaro, que é um bicho extraordinário, que eu fiquei de queixo caído. Eu não sabia nem que o corvo falava, né? Porque o papagaio, ele repete sons. Né? O papagaio ele aprende a falar, só que o corvo não. O corvo é um bicho que foi comparado com a inteligência dele, equivale à inteligência do golfinho e do chimpanzé. O golfinho é um animal extremamente inteligente e o corvo é o pássaro mais inteligente que existe. O corvo é o pássaro mais inteligente que existe. Não é à toa que ela comparou a cabeça de Salomão como o corvo, que era o homem mais sábio dos últimos tempos, e sempre foi, sempre será o cara mais sábio. E Deus falou que não ia ter ninguém mais sábio do que Salomão. Só que você, homem de Deus, pode extrair isso para você e pegar dessa sabedoria, né? Medita no livro de Eclesiastes e de Provérbios. Ali fala da sabedoria de Salomão. Deus dá todas as coordenadas ali para você conduzir esse lar. É muito forte essa palavra, gente. E a característica maior do corvo é a empatia. A empatia e a compaixão pelo semelhante dele. Né? Eu fui ler sobre isso e fala que esse pássaro, ele tem muita empatia, extrema empatia pelos semelhantes dele, pelos corvos, né? O corvo tem muita empatia pelo corvo. Ou seja, tem pássaro que não tem empatia assim um por outro, não. E o corvo, quando vê um amigo dele perdendo uma batalha contra algo, ele é capaz de ficar 3 anos consolando aquele outro pássaro. Olha que lindo isso. Empatia, gente. Então, Salomão era um homem que tinha empatia dentro do seu lar. Era um homem que ia trazer empatia para esse relacionamento. Aí, quando fala isso, parece que é algo bobo, né? Só que tem um porém, gente. A característica do corvo que mais me marcou foi que ele imita o som dos lobos e das raposas para atrair essa espécie até a carcaça que ele não consegue abrir. E assim ele se alimenta. Ou seja, quando o corvo está com fome ali, ele imita o som do lobo e da raposa. O lobo e a raposa vêm, né? Vê que encontra uma carcaça ali e começa a comer aquela carcaça, né? Porque quando eles imitam o som, eles são atraídos, né? Para a mesma espécie. Então, quando o lobo vem, a raposa vem, através desse som que o corvo imitou, automaticamente o corvo está atraindo para alimentar e também para ser alimentado. Imitação vai falar a respeito da linguagem, né? Isso me trouxe à memória, sabe quem? Para concluir, o apóstolo Paulo. Ele não falou lá? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Né? O apóstolo Paulo imitou Jesus. Imitar o quê? Imitou o som, é falar a mesma linguagem, gente. Né? Então, a cabeça de Salomão tinha o ouro mais apurado. Ele era o imitador de Cristo. Então, o apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores, homem, assim como eu sou de Cristo. Né? O apóstolo Paulo, ele atraiu pessoas, né? E a Bíblia vai falar que o apóstolo Paulo, ele se fez de fraco, né? Ele se fez de fraco. Fez de fraco com o fim de ganhar os fracos. Se fez de louco com o fim de ganhar os loucos. Assim fazia o corvo também, né? Ele imitava lobo, raposa para atrair. E assim se alimentar e também, consequentemente, alimentar. Deus está falando nessa noite do homem que tem sabedoria. Né? Se fazer de fraco para alimentar o fraco, então eu posso agir como um desviado? Não, não é isso que está falando. Está falando de empatia com aquela pessoa que é humilde, que não tem conhecimento. E Deus está falando de relacionamento dentro do lar, viu? Deus está falando de relacionamento dentro do lar. Então, como você tem agido para aqueles que são fracos dentro da sua casa? Porque o homem de Deus, ele se considera forte. Né? Ainda que ele esteja com a cabeça ferida, ele fala, mas é só por um momento, eu vou me levantar. Mas como você tem olhado para os seus enteados, para os seus filhos, que ainda não têm conhecimento da palavra, para o seu sogro, para a sua nora, para o seu parente, você tem agido com empatia, com humildade, sem arrogância, sem julgamento, assim como o apóstolo Paulo fez? Ele se fez de fraco, quer dizer, ele tinha conhecimento, mas ele agiu com humildade com aquelas pessoas, né? Assim como, gente,
Nós temos tantos exemplos aqui de pastores, de líderes, que até um pastor amaldiçoou, né? Aquele rapaz, né? Aquele humorista que está ali internado com Covid, o pastor amaldiçoa ele. Por quê? Porque ele se acha o cara superior. Ele não tem empatia nenhuma por ninguém. Ele virou um fariseu, um hipócrita, e ele acha que ele nunca vai precisar de um corvo, né? Porque o corvo era algo desprezado ali, né? Corvo é algo desprezado, gente. É um pássaro desprezado. Só que Deus mandou o corvo levar a carne para quem? Para Elias, né? Elias era o homem profeta de Deus. Quando Elias entrou na caverna, quando ele se escondeu, se enfraqueceu, quem que Deus usou? Aquele que era desprezado. Então, quem você tem desprezado? Por causa da tua sabedoria, do teu conhecimento, da falta de empatia, que você tem conduzido essa casa, esse lar? E Deus fala, né? É muito interessante que Deus mandou o corvo levar esse alimento para Elias. É engraçado, né? O corvo é um bicho totalmente carnívoro. Então é muito esquisito isso, porque como que Deus vai mandar o corvo levar alimento para Elias, se o corvo, já que o corvo come de tudo, não está nem aí para nada? É a mesma coisa de contratar as galinhas para cuidar do galinheiro, né? Não tem sentido nenhum. Ou de mandar o bêbado servir a bebida na festa. O que quer dizer isso? Que Deus escolhe, gente, as coisas loucas para confundir as sábias, né? Ela comparou Salomão com a cabeça igual o corvo. Salomão podia falar, você é louca, corvo não, compara eu com outra coisa aí, corvo é uma ave de rapina, coisa amaldiçoada aí, entre as culturas. Mas ele já sabia do que ela estava falando, que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, e as desprezadas para confundir aquelas que se acham, né? Então, quem é você nessa noite, homem de Deus? Você é aquele que se acha, aquele soberbo, prepotente, ou até mesmo narcisista, né? Ou você é aquele que tem empatia pelo seu semelhante, pelos seus enteados, pela sua esposa na dificuldade, pelo seu sogro, pela sua sogra? Glória a Deus. Gente, eu quero orar e te convidar a pegar um copo com água. Amém? Eu tenho aqui, Hamilton. Mas você que está me acompanhando, pega um copo com água. E Deus manda eu te perguntar nessa noite. Procura saber as características do corvo. Uma ave totalmente empata, que ninguém, muitas vezes, não dá nada para ela, né? Desprezada. Desprezada. Só que o corvo, quando Elias mais precisou ali, ele foi servido pelo corvo, para aquele que ninguém dava nada. Então, quem somos nós nessa noite? Às vezes a pessoa ela se acha tanto que ela se acha tão superior aos dentro do lar, né? Porque nós estamos falando aqui para você que tá ligado é que o homem é o cabeça. Só que Deus chamou ele de... Ao mesmo tempo que Deus falou para ele que a cabeça dele era como o ouro mais apurado, falou também, mas você também é corvo, ou seja, você pode ter sabedoria, conhecimento, você pode ter ouro. Você pode ser o cara, mas você vai ter que carregar contigo também a empatia do corvo. Você vai ter que ser humilde também, para servir, né? Para alimentar. A Bíblia fala lá em Lucas, gente, 22, que seja o maior como o menor, né? E Jesus falou, assim como meu pai me confiou um reino, eu vou te confiar também, seja salvo, que o maior venha servir o menor. E nós estamos vendo muita destruição nos lares, crianças sendo abusadas, desprezadas, né? A pessoa acha que porque é o cabeça da casa ele pode humilhar, ele pode desprezar, ele pode agir com indiferença. Só que Deus está falando aqui que a mulher vai ficar em silêncio e ela não vai pôr a mão onde é Deus que vai tratar. É Deus que vai convencer o Espírito Santo para tratar com esse homem. Ele pode pôr no leito. Deus pode pôr no leito, Deus pode pôr na fornalha. Se você não quer ter empatia, se você não quer ser corvo, né? Você só quer ser águia. Ah, eu sou uma águia. Não, Deus está falando que você é corvo. Deus está falando para você ter a empatia do corvo. Gente, empatia é a aptidão para se identificar com o outro,
para se colocar no lugar do outro e saber o que aquela pessoa tem sentido e tem passado e por que ela age daquela forma. Né? Muitas vezes, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, seu cunhado, seu parente, seja lá quem for, é rebelde, tá nas drogas, não consegue pôr a casa dele em ordem e você só sabe julgar. Ah, eu sou santo, eu sou limpo e não tem empatia nenhuma por essa pessoa. Isso é ter empatia, é você parar um pouco e falar por quê que essa pessoa me trata dessa forma, sendo que Deus me chamou para curar e não para me ferir. Deus já nos capacitou para curar. E você se faz de ferido e não quer ter empatia por essa pessoa, por quê? A empatia é isso, é a ação de se colocar no lugar de outra pessoa, diante daquilo que ela tem passado, das dificuldades que ela tem passado. E o antônimo de empatia, sabe o que é? Indiferença, afastamento, repulsa, desprezo. Como você, cabeça da casa, tem agido dentro desse lar? Com seu filho? Né? Geralmente a gente vê muito acontecer isso em casamento de segunda mão, onde envolve enteados, né? Como aquele maldito daquele homem, matou a criança, né? O doutor Jairinho matou a criança ali a chutes e pontapés. Ele queria a mãe, mas não queria o filho. Então, se você não é capaz de amar os filhos, você não é capaz de amar ninguém. Porque Deus te chamou para esse relacionamento de paz, para você exercitar o amor ao próximo, para você lavar os pés, para você ser corvo, para você ter as características do corvo, para você ter humildade. Deus fala, eu vou te dar autoridade, mas eu também quero empatia. A mulher vai ficar em silêncio, o Espírito Santo vai te convencer. Então, você que é mulher de Deus, que tem passado dificuldades no casamento, você não precisa falar nada. O Espírito Santo vai convencer, vai ensinar. Gente, ensinar nem sempre é fácil não, viu? Se a pessoa não quer aprender pelo amor, ela vai aprender pela dor. Agora você fala, mas esse homem que eu vivo, ele é mau, ele é um traste, ele é ruim, ele me agride, ele bate nos meus filhos. Lá em Apocalipse, capítulo 2, a Bíblia fala, conheço teu labor, tua perseverança, que não pode suportar homens maus. Então, você não é obrigado a suportar a maldade de ninguém, não. Você não é obrigado a suportar agressão, traição. Tira o seu cavalinho da chuva, como diz o ditado no interior. Sai fora dessa barca. Né? A Bíblia fala, não saireis apressadamente, o Senhor é a sua retaguarda. Ora a Deus para Deus te livrar. Ah, mas aí eu vou ficar com quem? Eu perdi as esperanças. Deus manda te falar. Lá em Apocalipse, capítulo 2. Eu sei que você não suporta o meu irmão, mas eu tenho, porém, contra ti, que você abandonou o teu primeiro amor. Ainda há esperança para a árvore cortada, gente. Não abandone a esperança de viver esse encontro, esse relacionamento de paz. Deus me trouxe aqui hoje para você organizar e pôr ordem no teu lar. Você que é homem, que é o cabeça, Deus te deu autoridade sim, mas Deus também te chamou de cabeça de corvo, que é para você ser humilde. Né? Ah, mas eu sou desprezado pelo meu enteado. Ah, mas eu sou desprezado pela minha sogra. O corvo também foi desprezado. Só que ele foi o primeiro a ver as águas baixar. A Bíblia fala que os últimos serão os primeiros. Ver as águas baixar é ver as dificuldades cessar. O corvo foi usado para alimentar aquele que se achava o maioral, o homem de Deus. E de fato ele era, Elias. Então, se você se sente desprezado, né? Não use da autoridade que Deus te deu para revidar. Use a autoridade que Deus te deu para curar, né? Para conduzir com sabedoria, para ter empatia pelo seu semelhante. O corvo é uma ave que tinha empatia pelo seu semelhante. Amém? E você tem sido fraco para com o fraco? Você tem sido fraco para com o fraco ou você tem sido soberbo, prepotente, o dono da razão? Então hoje é um contraste muito forte entre o ouro na cabeça desse homem e a pena também. O contraste do conhecimento, da sabedoria, do domínio, da força, só que também da humildade e da empatia. Amém? E ainda nós chegamos a se deparar com homens que são narcisistas, né? Narcisista é aquela pessoa que tem a crença de que as outras pessoas são inferiores a ela. Amém? Então vamos orar, gente. Vamos orar para Deus pôr em ordem a nossa mente, os nossos ouvidos, porque nós estamos equivocados. Nós estamos todos equivocados, amém? E eu quero orar para Deus trazer sabedoria para esse homem que é o cabeça e para essa mulher que é o corpo.
e para nós conduzir os nossos filhos, os nossos enteados com sabedoria, com amor, com empatia, e a mulher em silêncio. Amém? Ó Deus amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor nos trouxe até aqui hoje, meu Pai, porque o Senhor quer nos pôr em ordem, Pai, a nossa casa. O Senhor deu ordem, Pai, e disse: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerá. Mas quando o Senhor disse isso, meu Pai, aquele homem se virou para a parede e chorou muitíssimo. E ele disse: lembra-te, Senhor, que eu andei diante de ti, Pai, com integridade. E fiz, Pai, perante o Senhor aquilo que lhe agradava. Hoje eu posso estar, meu Deus, com a cabeça ferida. Hoje eu posso estar, meu Deus, com a consciência pesarosa, Pai, carregando essa coroa de espinhos, onde o Senhor já carregou por mim, e era para mim estar, meu Deus, com a cabeça com ouro, Pai, com a coroa de ouro, Pai. Mas na minha cabeça se encontram os espinhos, Pai. Eu me encontro ferido quando o Senhor me levantou para curar, para conduzir esse lar. Ô, Pai, visita o coração dessa pessoa agora, porque o Senhor prometeu que vai tirar o coração de pedra, meu Deus, para trazer o coração de carne. E o Senhor prometeu que vai pôr o teu espírito, meu Pai, nesse coração. Esse coração de carne, esse coração que ama o próximo, Pai, que lava os pés do enteado, da sogra, Pai, da esposa. Ainda que esse homem tenha, Pai, sabedoria, ele precisa, meu Pai, reconhecer que ele também, meu Pai, precisa ter a humildade, meu Deus, do corvo, uma ave que foi desprezada, meu Pai, mas uma ave, meu Pai, que reconheceu que tinha valor dentro desse lar. Hoje nós estamos vivendo, Pai, o tempo onde a mulher se tornou independente, meu Pai, e essa mulher não sabe como se conduzir, Pai. Ela não sabe o que fazer com essa tal liberdade, meu Deus. Ela não sabe o que fazer, meu Pai, com essa independência que ela alcançou, e ela fala demais dentro desse lar. E ela dá dicas demais, meu Deus, para esse homem, para esse namorado, meu Pai, para esse pretendente, onde o Senhor deu ordem para ela ficar em silêncio, Pai. Para ela aprender em silêncio, que é o Senhor que vai tratar, que vai convencer este homem, meu Pai, da tua sabedoria, Pai. É o Senhor que vai convencer este homem do pecado, meu Pai, da justiça do Senhor. Faça isso, meu Pai, pelos teus servos hoje, Pai. Vai curando, Pai, vai sarando toda a cabeça ferida, meu Pai. Em nome de Jesus, vai tirando, Pai, a coroa de espinho e trazendo uma coroa, Pai, de justiça, uma coroa de glória, uma coroa de ouro. Traz o ouro, meu Pai, para a cabeça desse homem, traz sabedoria, traz empatia, meu Pai, e traz o silêncio, meu Pai, para a boca dessa mulher. Eu te peço virtude, Pai, sobre esse copo com água, e quando nós bebermos dessa água, nós vamos compreender, Pai, a nossa missão dentro do lar, para a honra e glória do teu nome. Beba dessa água com muita fé. Glória a Deus. Eu recebo essa submissão. E você, mulher, também. Você, homem de Deus, receba essa autoridade, mas receba em primeiro lugar empatia. Amém? Que é você reconhecer aquilo que teu filho sente, aquilo que ele passa, o porquê que essa pessoa anda, um filho rebelde aí, né? Nas drogas. Né? Não para conversar, não dá um abraço, é só chicote, só desprezo. Né? O antônimo de empatia é desprezo, é repulsa. Porque Deus fala que vai tratar com você se você não colocar essa cabeça de curva aí sobre a tua cabeça, amém? Que nós não precisamos passar por essa fornalha, gente. Que nós venhamos buscar do Senhor esse coração de carne, amém? Eu quero agradecer.